Segunda-feira, 16 de outubro de 2023, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Chuvas retornam a Santa Catarina. A Defesa Civil alerta para riscos de deslizamentos. Trecho da BR-282 em Alfredo Wagner é bloqueado nos dois sentidos em Santa Catarina. Também no estado catarinense, barragem de José Boatê é reaberta. Equipamento auxiliou na proteção de municípios contra enchentes. Equador tem novo presidente. Daniel Noboa vence eleições e se torna o mais jovem presidente da história do país. Papa pede corredores humanitários para a população de Gaza. Antonina, no Paraná, é a capital nacional da bala de banana. Empresas da cidade recebem certificado de indicação geográfica e movimentam a economia do setor. E você vai ver ainda: Campeonato de Surf agita a Praia da Ferrugem em Garopaba. São Paulo é campeão no ranking por equipes. Balanço da Polícia Rodoviária Federal aponta maior apreensão de maconha na Operação Nossa Senhora Aparecida. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora 8h02. A barragem de José Boatê, uma das maiores de Santa Catarina, teve uma das comportas reabertas nesta segunda-feira. Após verter pela primeira vez na história, neste final de semana, técnicos da Defesa Civil de Santa Catarina deram início neste domingo na abertura de uma das comportas da barragem de José Boatê. O processo se finalizou no fim da manhã desta segunda-feira. Após a parada das chuvas na região do Vale do Itajaí, os rios de toda a bacia hidrográfica encontram-se em recessão. Operação complexa, além de nós precisamos ter a segurança para cumprir a ordem judicial. Então tínhamos uma tropa da PF, Polícia Federal, contamos com o apoio da FUNAI, da Prefeitura de José Boatê, da Polícia Militar, a retaguarda, só para ficar em condição de segurança do equipamento, e um equipamento, uma central hidráulica externa que foi operada por um grupo de pessoas que têm conhecimento técnico, mas foram supervisionadas pelo engenheiro Paulo, e a gente deu início aos trabalhos hoje pela manhã, às 6 horas da manhã. Iniciados os trabalhos com a tropa postada, nós terminamos e concluímos o trabalho ao meio-dia e 30. Então, levamos 6 horas nesse local e foi aberta uma das comportas da barragem José Boatê, e essa está funcionando plenamente. A abertura da segunda comporta chegou a ser iniciada, mas a dificuldade técnica fez com que essa operação ficasse para um momento posterior, a ser realizada após manutenção do sistema hidráulico de controle, que está há quase uma década sem manutenção, devido ao conflito com a população indígena do local desde 2014. E a segunda comporta, nós tivemos dificuldade para fazer a abertura, existe um problema técnico que está sendo analisado, mas a gente deu sequência e encerrou a operação para que a gente pudesse, nesse momento, continuar atendendo essa situação, atende a população catarinense, e a análise técnica vai permitir a gente dar uma solução para isso com viabilidade. Queria dizer a nossa satisfação, porque houve um esforço muito grande, muitas pessoas participaram, seguimos a determinação do governador no esforço de fazer a proteção da população de Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal bloqueou a BR-282 em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. O trecho corre risco de desabamento. A interdição ocorreu no início da tarde desta segunda-feira. Com mais chuva e previsão de novas precipitações, as duas pistas precisaram ser interditadas, já que corre o risco de desabamento. Várias rachaduras e desnível no solo foram registrados no trecho, na altura do quilômetro 112. Máquinas da empresa terceirizada do DENIT estão trabalhando na construção de um desvio no local. A previsão é que os trabalhos levem até 7 dias. Veículos que seguem sentido Florianópolis a Lages ou vice-versa devem passar pela SC 350, que liga Alfredo Wagner a Rio do Sul, e depois seguir pela BR 470. E as chuvas voltaram a castigar Santa Catarina. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros alertam para os riscos de deslizamentos. A segunda-feira foi de chuva em quase todo o sul do país. Novos temporais foram registrados em cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com volumes altos de chuva.
Um alerta, já que muitas cidades ainda não se recuperaram das enchentes da última semana. Muita atenção para risco de temporais com quedas de granizo, vendavais, chuvas intensas e também para riscos de enxurradas, alagamentos, deslizamentos. O solo está muito encharcado em virtude das chuvas dos últimos dias e também para riscos de inundações graduais. As inundações graduais, as áreas com maior risco são a região do Planalto Norte, Vale do Itajaí, Planalto Sul e também o Alto Uruguai. Essas regiões, elas devem receber volumes expressivos de água. A gente espera que, pelo menos no Alto Vale e no Alto Uruguai, os níveis não devem ultrapassar das enchentes que ocorreram nos últimos dias, mas nas regiões do Planalto Norte e também ali em Otacílio Costa, no Planalto Sul, a gente pode ter um agravamento continuado dessas inundações, porque ali ainda não parou de subir o nível dos rios. O comando do Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas se mantenham atentas, já que com o solo encharcado, os riscos de deslizamento são maiores. Não é porque os rios começam gradativamente a baixar o seu nível, a sua cota, que as pessoas devem baixar a guarda. Temos ainda avisos e alertas de chuvas consideráveis para esta segunda-feira e principalmente para terça-feira, o que deve ocasionar ainda o aumento dos níveis dos rios e as pessoas precisam ainda se manter muito alertas. Todo cuidado é pouco. Os incidentes que nós tivemos durante esses eventos em Santa Catarina poderiam ser evitados. Bastava um pouco mais de cuidado. Não atravessem em pontes, não atravessem áreas alagadas, você não consegue ver onde está pisando, você não consegue identificar a vazão dos rios e das águas. Então, todo cuidado é muito importante. Proteja-se sempre, até que a situação volte ao normal. A Defesa Civil continua monitorando as barragens essenciais para evitar o transbordamento dos rios. As barragens estão exercendo um papel fundamental, que é minimizar as enchentes do Alto Vale. Elas já reservaram um volume muito grande de água. O nível de vertimento agora, por exemplo, em José Batê, já parou de verter, ela está com 42% mais ou menos de ocupação. A barragem de Itaió e Tuporanga, elas ainda estão vertendo, mas no nível muito mais amenizado. Praticamente a vazão que chega do rio está saindo dessas barragens. Apenas a barragem de Itaió está com uma comporta aberta. Isso favorece com que o nível do reservatório desça um pouco mais rápido, mas a gente segurando esse volume dentro dos reservatórios vem favorecendo com que os rios no Alto Vale pudessem escoar com mais velocidade. E é o que a gente vem observando aí nesses últimos dias. Isso deu uma margem de segurança muito importante para esses municípios receberem essa água que está prevista para chegar entre essa segunda e terça-feira. As barragens, mesmo no nível dos reservatórios, ocupando praticamente 100%, um pouco mais de 100% das barragens, a gente consegue amortecer muito essa chuva se elas acontecerem a montante da barragem. Então, elas continuam exercendo um papel fundamental de amortecer e suavizar os picos de inundação nesses municípios. Bastante atenção, porque a gente tem essa previsão de chuva, os níveis dos rios devem voltar a se elevar entre a segunda e terça-feira, mas eles não devem atingir picos maiores do que a gente vem observando nos últimos dias. Um eclipse anular do Sol pôde ser observado no sábado a partir do continente americano. E países como Brasil, Estados Unidos e Colômbia puderam ver o fenômeno que formou um anel de fogo. Milhões de observadores nos Estados Unidos testemunharam neste sábado um eclipse anular do Sol, com o característico anel de fogo. Na sequência, o eclipse pôde ser visto no México e em países das Américas Central e do Sul, passando por locais como Colômbia e o norte do Brasil. Nos Estados Unidos, o eclipse ficou visível pouco depois das 9 horas locais no estado do Oregon, sobre a costa do Pacífico, e atravessou o país de nordeste a sul até aparecer quase meia hora depois nos céus do sul do Texas. O eclipse anular acontece quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, no ponto mais afastado de sua órbita em torno do nosso planeta. Por estar tão distante, não cobre por completo o Sol, o que cria um efeito de anel de fogo laranja. A NASA recomendou ao público que tomasse medidas preventivas e utilizasse lentes de visão solar, nunca lentes de sol regulares, para preservar a visão.
Um eclipse total vai acontecer em abril de 2024. O seguinte ocorrerá apenas em 2044, enquanto um novo eclipse anular está previsto para 2046. E ainda nesta edição, identificação cultural em Antonina, capital nacional da bala de banana, motiva negócios no município paranaense. Campeonato de surf agita Garopaba no litoral sul catarinense. Novas estrelas do esporte deram um show nas águas da Ferrugem. E veja a seguir, Israel e Hamas negam cessar fogo em Gaza. Circulação de informações citava trégua entre as partes. Daniel Noboa é eleito presidente no Equador. Papa pede corredores humanitários para a população palestina. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora são 8h13. Os equatorianos comemoraram em Quito a vitória de Daniel Noboa no segundo turno eleitoral. Aos 35 anos de idade, ele será o presidente mais jovem do país, atolado na violência do narcotráfico. O Equador elegeu o seu novo presidente. O empresário bilionário Daniel Noboa venceu o segundo turno presidencial e vai governar o país por quase 17 meses, completando o mandato do atual presidente Guilherme Lasso. Este herdeiro de um império do setor bananeiro venceu Luísa González, pupila do ex-presidente socialista Rafael Correa, com 52% dos votos, e vai se tornar o presidente mais jovem da história de um país atolado na violência do tráfico de drogas. Noboa garantiu que vai buscar devolver a paz ao Equador, depois de uma campanha em que 8 líderes políticos foram assassinados. Devolver-lhe a paz a um país. Devolver a paz a um país, voltar a dar educação aos jovens, poder dar emprego ao número de pessoas que hoje procuram, dar tranquilidade às famílias que hoje não podem sair à rua. González reconheceu a derrota do correísmo, que perdeu as eleições presidenciais pela segunda vez consecutiva após anos de popularidade, e felicitou o novo presidente que chegou ao poder com o apoio das forças de direita, apesar de se definir como centro-esquerda. Ao candidato e agora presidente eleito Daniel Noboa, os nossos mais sinceros parabéns, porque é uma democracia. Nunca apelamos ao incêndio de uma cidade e nunca saímos gritando fraude. A proposta mais famosa de Noboa foi a criação de navios-prisão para isolar os prisioneiros de suas redes criminosas. Ele também propõe dinamizar a economia com linhas de crédito para pequenas e médias empresas. A pobreza ronda os 27% neste país dolarizado, enquanto a soma do desemprego e do subemprego é de 26%. Sem maioria absoluta no Congresso, Noboa vai enfrentar dificuldades para concretizar suas reformas. E as escolas da França prestaram homenagens nesta segunda-feira a Dominique Bernard, professor morto na semana passada por um jovem islamita radicalizado no país francês.
Estudantes do ensino médio prestaram homenagem a Dominique Bernard, professor assassinado por um jovem islamita radicalizado na França. No começo da tarde local, pátios de escolas de todo o país se encheram de alunos que fizeram 1 minuto de silêncio para lembrar do professor decapitado, assim como também professor Samuel Paty, há 3 anos. O funeral vai ser realizado na próxima quinta em Arras, onde ele foi assassinado, e o presidente Emmanuel Macron confirmou presença. Após o ataque, o governo elevou o nível de alerta para emergência de atentado. No sábado, o Palácio de Versalhes foi evacuado por um alerta de bomba e o Museu do Louvre foi fechado por motivos de segurança. A situação é tensa na França, país com a maior comunidade judaica da Europa, em pleno conflito entre Israel e o grupo islamita palestino Hamas, depois do ataque surpresa de 7 de outubro. Diante do temor de importar o conflito, que agita há vários dias a política da França, e para desativar as críticas da extrema-direita pelo ataque em Arras, o governo tenta demonstrar mais firmeza. Uma marcha a favor de Israel reuniu mais de 1.000 pessoas no domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Os manifestantes condenavam os ataques realizados pelo movimento terrorista islamita Hamas desde a semana passada contra o território israelense. Centenas de pessoas marcharam neste domingo na praia de Copacabana em apoio a Israel, que está em guerra na faixa de Gaza contra o movimento terrorista islâmico palestino Hamas desde a semana passada. A caminhada contra o terrorismo e apoio a Israel foi convocada pela Federação Israelita no estado do Rio de Janeiro e contou com centenas de participantes que agitavam bandeiras israelenses e do Brasil, entoando cânticos em hebraico. Hamas nunca mais! Hamas nunca mais! Que realmente Israel não está sozinho. Todo judeu no mundo hoje se junta de alguma maneira, seguindo as suas tefilot, fazendo as suas rezas, ou estando caminhando, pedindo paz, pedindo que o povo olhe para Israel e veja o que está acontecendo nesse momento. Então, assim como eu luto pelas injustiças do nosso país, com os preconceitos que já existem no Brasil, também estou aqui para lutar pelos preconceitos que existem em Israel, que também é meu país. Muitos manifestantes também defenderam os ataques israelenses contra a faixa de Gaza. Neste domingo, os dois lados do conflito atualizaram o número de mortes. Israel relata 1.400 mortes e as autoridades de Gaza informaram que 2.400 pessoas perderam a vida em uma semana. A gente está aqui protestando a favor de Israel contra um ato terrorista que matou muitos judeus, como a gente não via desde a época do Holocausto. E a gente não vai deixar isso acontecer de novo. No sábado, dia 7 de outubro, o grupo Hamas realizou ataques coordenados contra o território israelense e desde então mantém dezenas de pessoas reféns. Entre muitos estrangeiros, 3 brasileiros foram assassinados. 28 cidadãos do Brasil conseguiram sair da faixa de Gaza nesta segunda-feira. Eles conseguiram atravessar a fronteira com o Egito e serão repatriados em um avião da Força Aérea Brasileira. E também neste domingo, o Papa Francisco lançou um apelo à criação urgente de corredores humanitários para os habitantes da faixa de Gaza, bombardeada e sitiada por Israel. O Papa reiterou o pedido pela libertação dos reféns sequestrados por combatentes do Hamas no sul de Israel. O Papa Francisco fez um apelo pela criação urgente de corredores humanitários para os habitantes da faixa de Gaza. O direito humanitário deve ser respeitado, especialmente em Gaza, onde é urgente e necessário garantir corredores humanitários e ajudar a toda a população. Depois da tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro, o pontífice também reiterou o seu apelo à libertação dos reféns sequestrados por combatentes do Hamas no sul de Israel e pediu que as crianças, os idosos e todos os civis não sejam vítimas do conflito iniciado pelos terroristas do Hamas. Por favor, irmãos e irmãs, muitos já morreram. Por favor, não deixemos que mais sangue inocente seja derramado nem na Terra Santa, nem na Ucrânia, nem em qualquer outro lugar. Basta. A guerra é sempre uma derrota, sempre. A oração é a força mansa e santa que se opõe à força diabólica do ódio, do terrorismo e da guerra.
da oporre à força diabólica do ódio, do terrorismo, da guerra. Após o ataque letal do movimento terrorista islâmico Hamas em 7 de outubro, Israel decretou o cerco total à faixa de Gaza na tentativa de resgatar os israelenses sequestrados. Uma brasileira pode estar entre os capturados pelos terroristas. E a guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas, que começou há cerca de 10 dias, parece longe de acabar. Nesta segunda-feira, os dois lados negaram a existência de um cessar-fogo. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que não há cessar-fogo neste momento entre o país e o movimento islamita palestino Hamas, no 10º dia de uma guerra que já deixou milhares de mortos. Em um comunicado, o escritório afirmou que não há cessar-fogo e entrada de ajuda humanitária em Gaza, em troca de saída de estrangeiros. Houve uma circulação de informações que citavam uma trégua. Isat al-Riski, porta-voz do Hamas, também negou os boatos. O exército israelense exige desde sexta-feira que 1.100.000 habitantes do norte de Gaza sigam para o sul, diante de uma possível ofensiva no enclave. Israel posicionou dezenas de milhares de soldados nos arredores. Nesta segunda-feira, o exército informou que não ia atacar durante a manhã os corredores de saída que ligam o norte e o sul da faixa de Gaza. As tropas aguardam a ordem para o início da operação, que terá como objetivo destruir o Hamas, o movimento extremista que governa Gaza desde 2007. Os palestinos aguardam a chegada de ajuda humanitária ao enclave, que está acumulada perto da passagem de Rafah, no Egito. Os bombardeios israelenses mataram até o momento 2.750 pessoas, segundo as autoridades locais. O ataque do Hamas em 7 de outubro, o mais violento contra Israel desde a criação do Estado em 1948, deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis. E você vai ver depois do intervalo. Operação Nossa Senhora Aparecida aponta a apreensão de maconha e 4 mortes nas rodovias federais. Campeonato Brasileiro de Surf de Base movimenta o sul catarinense. São Paulo é campeão na categoria por equipes. Voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta, agora 8h24. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida 2023, que iniciou na última quarta-feira e terminou neste domingo. Em Santa Catarina, a PRF registrou o menor fluxo de veículos nas rodovias e redução no número de acidentes, feridos e mortos em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram registrados 101 acidentes, 97 feridos e 4 mortes nas rodovias federais que cortam o estado. Em 2022, foram 104 acidentes, 127 feridos e 5 mortes registradas nas rodovias federais em Santa Catarina. Ainda durante a operação, uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal fez a maior apreensão de maconha do ano no estado catarinense. 7 toneladas da droga foram capturadas na BR-101 em Barra Velha, no norte de Santa Catarina. E a histórica Antonina, no Paraná, além do famoso carnaval de rua, ganha destaque também pela produção de balas de banana. Há cerca de 43 anos, o doce movimenta a economia da cidade.
Uma das mais antigas cidades do Paraná, a pequena Antonina, no litoral do estado, é uma terra conhecida pelos seus atrativos naturais e patrimônio histórico. Mas, nas últimas décadas, também tem se destacado por um produto que ajuda a levar o nome para outras regiões, a bala de banana. São duas marcas oficialmente registradas do doce. As conhecidas balas de banana Antonina, popularmente chamada de a bala do papel verde, e também as famosas balas bananinha, conhecidas como as balas do papel laranja. Esses produtos foram conhecidos com o certificado de indicação geográfica em 2020, reconhecimento de que o produto está associado aos aspectos culturais, históricos e humanos do local. Que já era bom. Eu acho que sempre foi uma relação muito bacana, assim, muito positiva, e a gente faz com que isso melhore cada vez mais. Eu acho que a indicação veio também para isso, né, para que as pessoas, para que tenham essa certeza, né, de que elas estão na capital da bala de banana e o porquê que isso é importante, o porquê que os estabelecimentos têm que ter bala vendendo e tem que ter, aí começa o trabalho o trabalho que já começou e que a gente quer fortalecer mais, que são as outras coisas de bala de banana, ou as outras coisas que levam o nome da cidade. Então, os nossos produtos, que hoje não é só bala de banana, né? Que a gente tem caneca, tem bolsa, tem camiseta, tem outras coisas que levam a história disso, a história da cidade. Então a gente quer que outras pessoas e outras empresas também façam isso. Porque a ideia é as pessoas virem visitar a capital da bala de banana, não só comprar a bala de banana, porque a bala de banana você encontra em outros lugares fora daqui. Quando o Sebrae me chamou para fazer o coquetel da bala, eles queriam uma experiência com bala. E eu montei aqui em casa uma degustação, fiz 14 pratos, era finger food, era coquetel e tal, e eles experimentaram, e eles falaram, não, é isso que a gente quer, coisas que não se imagina. Vou comer um cuscuz e vai ter camarão, mas tem coco e tem bala de banana, um peixinho, um camarãozinho com barbecue que é feito com a bala de banana. Então, eles escolheram 10, e aí foi montado o coquetel ali no teatro, foi um evento muito bonito, as pessoas não esperavam, quando chegaram realmente foi uma experiência com bala de banana. A precursora foi a bala de banana Antonina, fundada em 1979 por uma família de Santa Catarina que se mudou para o litoral paranaense. Em 1986, o empreendedor gaúcho criou na cidade a marca Pilar, em referência à Capela da Virgem do Pilar, erguida na região no início do século XVIII. Anos depois, a bala foi rebatizada de Bananinha, uma junção entre produto e a cidade de origem. A produção mensal hoje sai em torno aí tem meses 5 mil quilos, 4 mil quilos, 3,5, mas nunca cai de 100, sempre é isso aí. Eu já tive algumas reuniões junto com eles já, e é uma coisa que a gente há muito tempo nem esperava, que ia estar no meio de uma coisa muito interessante, né? E é onde que a gente vai em reunião, às vezes conversa com um, cata a ideia de um e de outro, e é onde que chegou esse ponto. Mas eu fico muito gratificante, e apesar de tudo, eles lá, toda a vida sempre levam as coisas tudo certinho com os produtores, é muito bom. O Paraná, com 12 dos 101 produtos reconhecidos no Brasil, é referência nacional em produtos com indicação geográfica. Além da bala de banana de Antonina, a uva de Marialva e a erva mate de São Mateus do Sul também receberam certificação. Atualmente, a bala de banana de Antonina está presente em diversos estabelecimentos comerciais que não se limitam apenas à cidade. Além das vendas no atacado para abastecer outros comércios, a empresa começou a fornecer vendas diretas ao cliente final via e-commerce e em uma loja própria aberta na cidade. A valorização de um produto com uma indicação, ela potencializa, né? Ela dá propriedade para um produto. Então, assim, você ter esse aval, sabe, com essa certificação, isso te dá uma visibilidade com certeza muito maior. Eu acho que isso foi fundamental. E nem o tempo encoberto foi capaz de espantar a galera do surf de entrar no mar. Isso porque no feriadão ocorreu na Praia da Ferrugem, em Garupaba, em Santa Catarina, a terceira e decisiva etapa do Campeonato Brasileiro de Surf de Base. O evento chama a atenção por desvendar os próximos grandes nomes do esporte no Brasil.
Foram 4 dias de muito surf, desde o início do feriadão, em uma das praias mais badaladas do litoral catarinense, a Praia da Ferrugem. As grandes finais ocorreram neste domingo, quando todo o esforço dos treinos e a dedicação ao circuito de competições, que vem acontecendo desde maio, foram recompensados com ótimas ondas e uma festa incrível dos futuros grandes nomes do surf brasileiro. A gente está vendo estampado nos olhos dessa garotada, né, que o futuro deles está garantido. Eu acho que essa felicidade que eles sentem, né, de competir, de disputarem títulos e saber que existe uma estrada toda pavimentada para eles na frente. E com certeza na cabeça dos vencedores, principalmente hoje aqui, eles estão se imaginando lá na frente, né? Hoje eles podem se imaginar lá na frente, sem problema nenhum, porque existe uma escada, né? Existe cada degrau preparado para eles pisarem, seguirem, construírem uma carreira. Essa sensação é que dá, de que a gente está fazendo o nosso papel para eles poderem fazer o deles lá dentro da água, né? Como sempre foi. Na competição por equipes, os atletas de São Paulo atingiram maior pontuação nas 3 etapas do Brasileiro e levaram o caneco para o estado paulista. Na categoria sub-18, tanto no masculino quanto no feminino, tivemos as disputas mais emocionantes. Isso porque vencer o circuito de base significa chegar com respeito no profissional. Destaque para Luan Ferreira, de Pernambuco, que mesmo ficando em terceiro na etapa, sagrou-se campeão do circuito. O carioca Rickson Falcão chegou a vencer a etapa na Ferrugem, mas já estava sem chance de ficar em primeiro no ranking geral. Não, eu não estava na briga, mas era um objetivo pessoal. Eu estava querendo muito ganhar essa etapa, querendo pontuar para a minha equipe. Estou muito feliz mesmo. Foi minha primeira vitória no Brasileiro Amador. E venho muito mais vitórias pela frente. Estou classificado pelo ISA, foi um ano incrível. Ano que vem vai ter mais, treinei muito para isso. Agora consegui colher os frutos. E é isso, eu queria agradecer a todo mundo que estava torcendo por mim. No sub-18 feminino não foi diferente. A atleta do Rio de Janeiro, Aisha Rato, venceu a etapa de Garopaba na bateria contra a surfista catarinense Kiane Yakutaki. Mas, mesmo ficando na segunda colocação, na pontuação geral, Kiane obteve melhor somatória e venceu o torneio pela segunda vez consecutiva. Outro destaque da equipe catarinense na competição foi no sub-16 feminino. Alexia Monteiro, gaúcha residente da Praia da Ferrugem, venceu a etapa e no ranking geral ficou com o vice-campeonato atrás da baiana Maria Eduarda César. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. A gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.